Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor, que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui na sua casa e de falarmos mais uma vez dessa palavra, a palavra do Senhor, essa palavra que nos ensina, que nos exorta, que nos mostra o caminho da equidade, que nos mostra o caminho da salvação, a qual nosso Senhor Jesus Cristo quer que todos nós venhamos andar. Amém, meus amados? Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Quero compartilhar uma palavra com meus irmãos aqui no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 11, tá? Lucas 8, 11. Abra sua Bíblia aí comigo, se você está me acompanhando com a sua Bíblia, por favor, abra em Lucas 8, 11. Diz assim a palavra do Senhor: Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Aqui caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra, porque certeza eu tenho que nós iremos aprender com o Espírito Santo de Deus hoje, nesta noite. O texto que nós lemos é um texto bastante conhecido, fala-se da parábola do semeador, e aqui Jesus está explicando o significado dessa parábola. Mas eu quero dizer aos meus irmãos que eu não vou me abster aqui na parábola do semeador, porque não é isso, não é em toda a parábola que eu quero falar, não é dela que eu quero falar. Eu quero falar apenas desse item aqui a qual nós acabamos de ler, de quando a semente ela é plantada, quando a semente ela cai à beira do caminho. O que significa isso? Quando a semente cai à beira do caminho, é exatamente isso que nós acabamos de ler. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Aqui caiu à beira do caminho são os que ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Então é nisso aqui que nós vamos nos abster aqui, na palavra do Senhor. Por quê? Porque fala de como o inimigo das nossas almas trabalha. Para quê? Para que essa semente, a palavra de Deus, para que os ensinamentos de Deus, eles não venham prosperar no nosso coração, eles não venham fazer com que venha crescer frutos em nós. Então, a semente que caiu à beira do caminho são os que ouvem a palavra e até entendem, compreendem, até se alegram com a palavra, mas logo a seguir vem o inimigo das nossas almas e arrebata do coração. Tudo isso para quê? Para que o homem não seja salvo. E por que eu quero me abster apenas nesse versículo, irmãos? Porque eu tenho visto que é isso que tem acontecido com a igreja do Deus vivo, com a igreja de Cristo. Eu tenho visto que palavras e mais palavras, ensinamentos e mais ensinamentos, o Senhor tem dado a nós, mas logo após a palavra tem sido arrebatada do nosso coração. Logo após a ouvirmos a sua palavra, os seus ensinamentos, o inimigo tem arrebatado do nosso coração. E isso é de várias formas. Isso quando o Senhor nos exorta, isso quando o Senhor prova o seu amor através da sua palavra, isso quando o Senhor nos ensina que Ele jamais irá nos deixar, que Ele jamais irá nos abandonar. Então, nós até ouvimos a palavra de bom grado e de bom gosto, mas o inimigo das nossas almas, ele tem trabalhado
incessantemente, incansavelmente, para arrebatar essa palavra do nosso coração. E quando eu falo nosso, é de todos nós, porque eu também sofro com isso. Todos nós sofremos com isso. A Igreja de Cristo tem sofrido com isso. Então, essa palavra Deus nos deu para mostrar que às vezes, quando nós estamos sendo atacados pelo inimigo, e a batalha, o campo de batalha do inimigo é na mente do homem, é na nossa mente. Então muitas vezes, quando nós estamos sendo atacados pelo inimigo, ele implanta sofisma em nossa mente. Muitas vezes nós estamos apenas nos enganando, deixando de ser enganado pelo inimigo. De que forma? Que Deus nos abandonou, que Deus não nos ama, que Deus não nos perdoou, que nós não somos justificados, que nós não estamos servindo a Cristo. Ou seja, ele procura de todas as formas, de todos os meios, nos acusar. Por quê? Porque nos acusando, roubando, tirando a palavra de nós, a qual foi implantada, a qual foi plantada no nosso coração. Fazendo assim, a palavra não germina. Fazendo assim, a palavra não frutifica. Fazendo assim, não há salvação, não gera salvação no mundo. Porque, irmãos, para que nós venhamos agradar o nosso Deus, é necessário que nós venhamos andar por fé. Como diz a palavra de Deus, o meu justo viverá pela fé. Então, acontecem várias situações nas nossas vidas, circunstâncias a qual nós não tínhamos planejado, e é nessa hora que nós precisamos de fé, nós precisamos andar por fé. E como nós andaremos por fé? Pelo que nós estamos ouvindo, pela palavra de Deus que está sendo implantada no nosso coração, que está sendo pregada para nós. Então eu tenho visto, irmãos, que o inimigo, ele tem arrebatado a santa palavra de Deus do coração de muitas pessoas. Eu tenho visto, irmãos, que a Igreja de Cristo tem sofrido vários ataques do maligno, e o maligno, ele tem vencido muitas batalhas no campo da mente, simplesmente porque ele arrebata a palavra do nosso coração. Quer ver uma coisa? Quando nós estamos sendo atribulados, quando nós estamos passando por dificuldade, por aflição, é nesse momento que ele rouba a palavra de Deus, é nesse momento que a palavra de Deus é arrebatada no nosso coração. Ele vem e coloca na nossa mente: Deus te esqueceu, Deus te abandonou, Deus não é contigo, e agora o que você vai fazer? Agora Deus te deixou, Deus não liga para você. Então são esse tipo de coisas que o inimigo coloca na nossa mente. E eu tenho certeza, irmãos, que ele tem prosperado bastante fazendo dessa forma. Eu tenho certeza, irmãos, que a palavra de Deus está sendo pregada, o Evangelho de Deus está sendo anunciado, que ainda existe na terra homens de Deus que pregam a palavra de Deus, que não pregam por ganância, que não fazem do povo de Deus, o rebanho de Cristo, o seu rebanho. Não, eu sei que tem homens de Deus que pregam a palavra de Deus, e essa palavra está sendo pregada hoje, essa palavra está sendo anunciada, e muitos têm ouvido a palavra, muitos têm aceitado a palavra, muitos têm crido na palavra. Mas só que aí acontece o que nós lemos. Diz aqui no versículo de número 12, Lucas 8:12: a que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. É essa estratégia que o inimigo tem usado contra a nossa vida, irmãos. Nós precisamos crer na palavra de Deus, e eu, como pastor, eu preciso crer no que eu estou pregando. E de que forma, como nós faremos para crer no que nós estamos ouvindo, e eu para crer no que eu estou pregando? É na hora da tribulação, é na hora da angústia,
é na hora da aflição que nós enfrentamos, é nessa hora que a palavra de Deus, ela tem que estar viva na nossa mente, no nosso coração. É nessa hora que a palavra de Deus tem que estar ali na nossa mente, para que o inimigo não venha combater e venha vencer, e venha vencer-nos, simplesmente porque nós não cremos na palavra, simplesmente porque nós não guardamos a palavra no nosso coração. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs que me ouvem hoje, nesse momento, que me veem hoje nesse momento, a minha oração a Deus é que Deus conceda essa graça a nós, à sua igreja, ao seu povo. Que graça, que ao ouvir a sua palavra, nós não venhamos esquecer, que ao ouvir a sua palavra, nós venhamos colocar em prática, que ao ouvir a sua palavra, quando for preciso colocá-la em prática, nós venhamos lembrar do que nós estamos aprendendo com Deus, o que nós estamos aprendendo com o Espírito Santo de Deus, e seguir a risca, porque o inimigo tem batalhado contra a nossa vida, irmãos. Irmãos, se há alguém que não descansa, é o inimigo das nossas almas. Se há alguém que não tem compaixão, é o inimigo das nossas almas. Quanto mais destruído, quanto mais derrotado, quanto mais afligido, quanto mais sem fé ele nos vê, para ele é melhor. Ele não descansa, ele não dormita, ele não para. Enquanto aqui nesse momento eu estou pregando, está tendo uma batalha no mundo espiritual, a qual eu e você não temos noção do que está acontecendo. Mas louvado seja o nome do Senhor, que nos dá a vitória. Bendito seja o nome do Senhor, que concede a sua graça a cada um de nós. Então, irmãos, o Senhor nos deu essa palavra para mostrar a mim e a você que nós temos perdido muitas batalhas e que nós temos deixado de receber as bênçãos de Deus, os milagres de Deus na nossa vida, simplesmente porque nós temos permitido que o inimigo venha roubar essa semente tão preciosa, essa semente tão valorosa que é a palavra de Deus. Nós temos permitido que o inimigo venha roubar, ceifar, tirar do nosso coração, e assim ela não venha germinar, ela não venha dar frutos, e assim ela não venha gerar em nós salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, está quebrando esse laço, está pelejando por nós nessa batalha, nessa guerra contra o nosso inimigo, porque maior é o Senhor. Ele é o único que vence todas as batalhas. Ele é o único que tem poder para nos ajudar, para nos suster, para nos manter de pé diante da sua presença. Então, irmãos, o momento que nós estamos vivendo é o momento em que muitas pessoas estão sendo afligidos, que muitos estão passando pelo vale, pelo deserto. E já que nós estamos falando da semente, já que nós estamos falando da palavra de Deus, nós que a ouvimos, nós precisamos nos contentar com o que Deus tem dado para nós. Nós precisamos nos contentar com a nossa família, com a casa que Deus nos deu. Se você ainda não tem casa, mora alugado, nós precisamos nos contentar com isso. Quando eu falo nos contentar, não estou dizendo para você que é pecado, que é errado você batalhar para conquistar a sua casa própria. Não é isso. Quando eu falo que nós precisamos nos contentar, é não colocar Deus na parede, não murmurar contra Deus por coisas que não trarão para nós benefício nenhum. Então, irmãos, no momento em que nós vivemos de aflição, no momento em que nós passamos de tribulação, é necessário que essa palavra venha germinar, venha frutificar no nosso coração. Então, quando Deus me deu essa palavra, o Espírito Santo de Deus falou comigo, no meu coração, e a certeza que eu tenho é que muitos estão sendo derrotados, que muitos estão permitindo que a palavra de Deus seja arrebatada pelo inimigo das nossas almas.
no momento em que eu e você enfrentamos de tribulação, de aflição, de angústia. Então, já que nós estamos falando dessa semente da palavra de Deus, e já que o Espírito Santo de Deus está nos ensinando a não permitir que o inimigo venha arrebatar, venha roubar a palavra de Deus no nosso coração, eu quero te convidar a abrir o livro de Hebreus, capítulo de número 13, Hebreus 13, 5, tá? Hebreus 13, 5. O que nós vamos falar aqui, o que nós iremos agora aprender com o Espírito Santo é apenas uma das áreas a qual o inimigo arrebata a palavra de Deus no nosso coração. Tem inúmeras, tem outras áreas, mas nós não temos tempo para falar aqui. Então nós vamos falar dessa aqui, que é uma das principais áreas. É no momento de dificuldade, no momento de escassez, de angústia, que o inimigo se aproveita, que o inimigo peleja contra a nossa vida. E muitas vezes ele tem vencido a peleja, porque nós temos permitido que a palavra de Deus venha a ser arrebatada do nosso coração. Hebreus 13,5 diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Então, irmãos, vejam que versículo maravilhoso, e veja que palavra maravilhosa, que Deus nos ensina, que Deus nos mostra. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Então, o mesmo Espírito que conduziu o escritor da carta aos Hebreus a escrever isso para os irmãos, é o mesmo Espírito que hoje está nos ensinando, é o mesmo Espírito que hoje está conduzindo essa pregação. E Ele está nos ensinando que a minha vida e a tua vida tem que ser sem avareza, que nós temos que nos contentar com as coisas que nós temos. Em outras palavras, nós temos que entender, nós não temos que permitir que o inimigo roube da nossa mente, do nosso coração, isso que agora o Espírito Santo de Deus vai nos ensinar. Nós temos que entender que o nosso Deus é Deus de provisão. O nosso Deus, Ele provê na cidade, no campo, no deserto, no vale, no mar, aonde quer que os seus filhos, aonde quer que os seus eleitos, aonde quer que os seus escolhidos estejam, o Senhor provê para eles tudo o que eles necessitam. Amém, irmãos? Então, quando a palavra diz, seja a vossa vida sem avareza, a própria palavra de Deus diz que a avareza é pecado, que o amor, o apego ao dinheiro é pecado. E muitos têm o costume de pensar que ele tendo muito dinheiro, ele está com a vida feita, ele tem tudo, ele pode até ter tudo tendo dinheiro, ele pode ter um carro bom, ele pode ter uma casa boa, ele pode ter um celular bom, mas ele pode ter todo o dinheiro do mundo, mas todo o dinheiro do mundo não compra a sua salvação, não compra a sua saúde, não compra a sua vida. Então, o que o Senhor está nos ensinando hoje nessa noite, que a minha vida, a tua vida, tem que ser sem avareza, e que nós temos que nos contentar com as coisas que nós temos. Nós temos que nos contentar com as coisas que Deus deu para nós. Em outras palavras, você não tem o que você quer? Você ainda não tem o que você necessita? Não. Mas a palavra de Deus está dizendo para mim e para você hoje, o que você tem, o que eu tenho, é o suficiente para que nós possamos viver, e viver em paz com o Senhor. Dormir tranquilo diante da presença do Senhor. Então, são essas coisas que o inimigo tem roubado de nós, porque a palavra diz, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Contentai-vos porque, aí a palavra diz, porque Ele tem dito,
maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Então, irmãos, é nesse ponto, é nessa área que o inimigo tem pelejado contra a nossa vida, contra a minha vida também. No momento da aflição, no momento da angústia, no momento da tribulação, ele vem com as suas setas, ele vem com o sofisma na nossa mente. O que é o sofisma? É algo que parece ser verdade, mas não é. O exemplo do sofisma: quando eu e você estamos sendo atribulados, o inimigo vem com o sofisma dizendo: Deus te abandonou, Deus te deixou. Está vendo? Que só foi você buscar mais a Deus, só foi você orar mais pela madrugada, só foi você ler mais a Bíblia, só foi você disponibilizar mais tempo para buscar o Senhor. Você agora está passando por aflição? Deus te abandonou. Isso é um sofisma, irmãos. Por quê? Porque é o que a palavra de Deus está dizendo. Porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então vejam só, quando fala de maneira alguma te deixarei, não importa a situação que eu e você esteja passando ou vivendo, se é situação boa, se é ruim, se é no vale, se é no deserto, o próprio Senhor está dizendo: de maneira alguma te deixarei. Nós precisamos entender isso, irmãos, nós precisamos colocar isso no nosso coração. Irmãos, por amor de Cristo, se você estiver passando por uma aflição, por uma tribulação, coloque essa palavra, assista essa palavra. Se você já assistiu, assista de novo, para que essa palavra venha adentrar no teu coração, para que você venha ter certeza que Deus não te abandonou, que Deus não te deixou, que Deus é contigo. Porque eu tenho visto que no momento de aflição, de tribulação, de angústia a qual o crente tem passado, o inimigo tem se aproveitado. Por quê? Porque nesse momento nós estamos vulneráveis, irmãos. Nesse momento nós estamos sofrendo. Nesse momento a mente da gente é bombardeada por várias informações, por coisas ruins. Mas as coisas que verdadeiramente irá nos libertar, irá trazer paz para a nossa alma, paz para o nosso coração, o inimigo arrebata, tira. Ele não permite com que essas palavras venham adentrar no nosso coração. Ele faz com que eu e você venhamos esquecer de que maneira alguma o Senhor irá nos abandonar, de que nunca Ele irá nos deixar. Ele nos faz esquecer dessas coisas no momento de tribulação, no momento de angústia, no momento de aperto. Nós precisamos, irmãos, viver a palavra de Deus. E nós precisamos crer nisso aqui. Crer. Eu preciso crer no que eu prego. E você precisa crer no que você está ouvindo. Porque o Senhor não mente. O Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, diz a palavra de Deus. Então, Ele está nos ensinando hoje. Seja a tua vida e a minha vida sem avareza. Contente-se com o que você tem. Você não tem um casamento que você desejou, você ainda não tem ainda as coisas que você tanto desejou, mas lembre-se que o que você tem é suficiente para você viver em paz com Deus. É suficiente para que você venha ter paz de espírito, para que você não venha pecar contra Deus. E ele diz: por que eu tenho que me contentar? Por que eu não devo ficar ansioso? Por que eu não devo me desesperar? Porque o Senhor tem dito: contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei. Ele diz: de maneira alguma. Irmão, se você é crente, se você serve a Deus, se você já encomendou a sua vida a Deus, a certeza que nós temos que ter é que não importa o momento que nós estejamos vivendo ou passando, Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos deixa. De maneira alguma Ele nos deixará. Não importa se você está atribulado, não importa se você está feliz, alegre, contente, ou triste, ou desanimado. O que importa é que nunca, jamais Ele nos deixará. De maneira alguma Ele nos deixará. Nós temos que crer nisso. Crer nisso.
porque Ele tem dito: de maneira nenhuma, de maneira alguma te deixarei. Ele diz: nunca, jamais te abandonarei. Irmãos, quem está dizendo isso? Essa voz que está soando no nosso coração agora não é a minha voz, é a voz do Espírito Santo de Deus. Nós temos que entender uma coisa: o nosso Senhor Jesus está agora à destra de Deus, mas nós não estamos órfãos. Quando Jesus estava aqui nesse mundo, quando Jesus estava lá em Jerusalém ensinando, os discípulos tinham ali o seu mestre, mas Jesus foi assunto aos céus e o povo não ficou sem mestre para que os ensinasse. O Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, o Consolador, aquele que convence o homem dos seus pecados, Ele está aqui na terra para nos ensinar. Ele está aqui na terra para também interceder com gemidos inexprimíveis ao nosso favor diante de Deus. Então, amados, nós precisamos crer que nunca, mas jamais, o Senhor irá nos abandonar. E aí você pode dizer para mim, você pode falar para mim, você pode pensar: certeza eu tenho que Deus já me abandonou. Você pode pensar assim: certeza eu tenho que Deus já me abandonou, porque eu tenho passado por grande aflição, por grande luta, por grande tribulação. Certeza eu tenho que Deus não está comigo, ainda que eu ouça essa palavra. Por quê? Porque eu saio de uma tribulação e se levanta outra pior ainda. Pois é aqui que eu quero que você entenda que Deus não te abandonou, que Deus não te deixou. Sabe por que Deus não te abandonou? Sabe por que Deus não te deixou? Não é porque você precisa ver Ele do teu lado, não é porque você precisa sentir Ele do teu lado. Não. A certeza que Deus não te abandonou, que Deus nunca te deixou, que Deus jamais te desamparou, a certeza que eu te dou é que você tem aguentado, que você tem suportado essa tribulação até agora. E eu falo com você, irmãos, que sabe muito bem que se não fosse a ajuda, o auxílio, a força que Deus tem te dado, você já teria se sucumbido há muito tempo. Sabe-se lá onde você estaria. Mas por que você está aí agora? Por que você está aí assistindo essa pregação agora? Por quê? Porque o dono do universo, aquele que te disse que não te deixaria, que não te abandonaria, é Ele que tem te dado força para suportar, para aguentar as tribulações que têm se levantado contra a tua vida. Então, eu e você não temos que dar crédito para o inimigo. Eu e você não temos que deixar que o inimigo venha roubar de nós essa promessa que Deus fez a nós. Promessa de que nunca Ele irá nos deixar, que nunca Ele irá nos abandonar, que jamais nós ficaremos sozinhos, porque o Senhor é conosco em todos os momentos da nossa vida. A certeza é essa, porque nós estamos aqui de pé. Quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para o que eu já passei, quando eu olho para o que eu já vivi, a conclusão que eu tenho: Senhor, se não fosse a tua misericórdia, se não fosse a tua graça, se não fosse o teu favor na vida de um pecador como eu já estaria como Sodoma e como Gomorra. Eu já teria me sucumbido há muito tempo. Mas graças nós damos ao Senhor, amados, hoje, nesse momento, porque a sua palavra tem nos fortificado, a sua palavra tem nos alegrado, a sua palavra tem dado força, tem dado ânimo a nós. E nós, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tribulações, de força em força, nós conseguimos aparecer diante de Deus em Sião, como diz o Salmo 84. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor conceda essa graça a nós, irmãos. O Senhor conceda essa misericórdia a nós, irmãos. Que o inimigo, a partir de hoje, não venha ter mais vez na minha e na tua vida, irmãos. O que nós precisamos agora, nesse momento, é apegarmos com Cristo, é nos apegarmos com esse Senhor que se compadece dos aflitos, que se compadece dos necessitados. Ele mesmo tem dito: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. É momento
momento de nós nos entregarmos a Deus. É momento agora de nós nos lançarmos aos pés do Mestre e dizermos: Senhor, sou pecador, sou falho, sê propício a mim, Senhor, sê propício a mim, pecador. Amém, meus amados? Nunca esqueça, quem tem dito não foi eu, foi o Senhor. O que a palavra de Deus diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Nunca se esqueça, porque Ele tem dito, o Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo de Nazaré, o meu Salvador, o teu Salvador, porque Ele tem dito: nunca, jamais te deixarei, nunca, jamais te abandonarei, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Essa palavra encontre guarida no nosso coração, que nós venhamos abrir o nosso coração e guardar essa palavra, para que nós não venhamos esquecer o que o Senhor nos ensinou hoje nessa noite. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu agradeço ao meu Deus por tão rica graça, por tão rico ensinamento que Ele tem dado a nós hoje nessa noite. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.